boa noite, bom dia e boa tarde, dependendo do horário que vocês assistem, né? Pessoas, vamos lá. Aula 6, liderança e formação de grupos de trabalho. Comportamento humano. Então, assim, para a gente falar sobre a questão de liderança e grupo de trabalho, a gente tem que falar do comportamento, né? O comportamento é uma ação que, apesar de parecer instintiva ou pontual, está muito mais voltada para a aprendizagem. Só podemos fazer o que de fato aprendemos em algum momento de nossa vida. Infância, adolescência e maturidade. Ou seja, a gente tem um comportamento que ele é dado através da nossa relação com o mundo. Então a gente vai aprendendo, vai incorporando, e depois a gente bota para fora através de nossas ações e atitudes. A gente viu na última aula, né, sobre a formação. A todo instante estamos fazendo aprendizagem que vão desde a da infância acadêmica até o senso comum, isto é, o que aprendemos com outras pessoas sem ler um livro ou ter um professor, como por exemplo andar de bicicleta. Aprender deixou de ser uma ação relacionada somente à instituição de ensino. Existem dois tipos de conhecimento: o conhecimento empírico e o conhecimento técnico. O conhecimento empírico é esse conhecimento que a gente aprende no nosso dia a dia. O conhecimento técnico ou teórico é aquele que a gente aprende nas escolas, certo? Técnico e teórico. Por fim, nós temos a teoria do comportamento. A teoria comportamental ou behaviorista parte do princípio de que a aprendizagem requer um estímulo constante, a presença de reforço positivo e a repetitividade, positivo ou negativo, né? Ou seja, há elementos no meio que atuam para que o indivíduo repita muitas vezes o mesmo comportamento, assim irá fazê-lo sempre que observar o mesmo estímulo. Então, por exemplo, você tem uma criança, ela vai ao banheiro, faz o xixizinho dentro do vaso. Aí você quer que ela repita isso. Então você, quando ela fizer isso, você bate palma, você diz parabéns. Você incentiva que toda vez quando ela for ao banheiro e nessa fase que ela está aprendendo a fazer suas necessidades básicas no banheiro, o xixizinho, o cocôzinho, você aplaude, você diz muito bem, você elogia. Então a tendência é que ela continue fazendo essa ação repetidamente até se tornar o hábito normal e não usar mais as fraldas. Então isso daí é a questão do comportamento da repetição. Então se você faz isso positivamente, reforçando, então ela tende a repetir. Se ela faz algo, por exemplo, tem um objeto na mesa, ela joga no chão e quebra. Você não vai aplaudir e dizer muito bem, você vai reclamar, você vai castigar para que ela não repita esse comportamento. Então isso é reforço negativo e reforço positivo. No ambiente de trabalho pode-se considerar que reforços positivos seja a tão desejada promoção, mudança de turno, horário de trabalho, folga em feriado, aumento de salário, etc. Já a ação do reforço negativo atua exatamente ao contrário. Sempre que o indivíduo apresentar um comportamento ou realizar uma ação, ele receberá um reforço negativo que irá impedir ou até executar esse mesmo comportamento ou ação. Por exemplo, no trabalho, se você chega atrasado ou se você falta, você vai ter o desconto salarial. Isso é um reforço negativo. No nosso dia a dia, a gente lida muito com isso, positivo e negativo. Positivo é quando a gente acrescenta algo, e negativo é quando tira algo. Então, exemplo de poder: uma surra, um castigo, uma proibição ou uma punição, de tal forma que o indivíduo se sinta penalizado. Na organização, as personalidades são demonstradas através de demissões, mudança de posto de trabalho para algo desqualificado, férias em data não desejada, a redução salarial, etc. Então, assim, você é penalizado. Você tem um comportamento, um reforço negativo naquilo que você faz quando você comete uma ação dentro do ambiente de trabalho que não seja adequada para aquela situação. Então você pode ser demitido, você pode ter falta de salário cortado, você pode ter uma suspensão com um desconto, por aí vai. Cabe aqui a pergunta: a quem compete oferecer esses estímulos e reforços positivos aos trabalhadores? Compete à empresa como um todo, ou seja, a cultura organizacional e um conjunto de gestores, os quais buscam conceder aos indivíduos como pessoas, não como recursos. Então a gente vê muito isso, por exemplo, no McDonald's. Tem o quadrozinho de funcionário do mês, que ele recebe uma gratificação a mais, que ele tem, se sente valorizado por ter sua imagem lá mostrando que você desempenhou bem o seu papel de funcionário e tal, certo? Apesar de que muitas empresas ou muitas pessoas elas criticam isso porque criam um certo ambiente de competitividade dentro do espaço de trabalho. Às vezes pode ser para um lado positivo e às vezes pode criar situações de conflitos a mais, um tentando puxar o tapete do outro e por aí vai. O que para o trabalhador A é viável de ser executado, para o trabalhador B parece mais difícil,
ou quase impossível de realizar. Cabe ao gestor ter a habilidade de orientar ambos, sem associar que o trabalhador B apresente maiores dificuldades de aprendizagem, mas sim que ele revela uma forma diferente de conceber a tarefa. O processo de ensinar requer ao mestre ou gestor a flexibilidade para aceitar os indivíduos como eles são, não como eles gostariam que fosse. Tudo seria muito fácil e ágil se a pessoa compreendesse de imediato o que quer que se entenda. Por exemplo, a gente mesmo na sala de aula, eu estou passando as atividades e muita gente está vindo no meu privado que está tendo diferentes dificuldades. Não consegue acessar, não sabe como mexer, não sabe como preencher, então a gente tem que criar estratégia para poder atender todo mundo, certo? Então, por exemplo, tem uma aluna que ela não conseguiu mandar o produto, o texto da atividade 2 online, porque ela disse que não conseguia digitar por lá, então ela escreveu no caderno, aí eu já aceitei, foi uma atividade que ela teve. Então, assim, existem aquelas pessoas que vão buscar uma solução, existem aquelas pessoas que vão se acomodar e ficar reclamando, certo? Então, para aquelas pessoas que buscam a solução, a gente tem que ver com outro olhar e tentar ajudar da forma possível. Formação de grupos e equipes no ambiente de trabalho. Então, assim, quando a gente entra num espaço de trabalho ou mesmo na sala de aula, a gente tende a formar uma equipe e grupos. Então, a gente vai procurando pessoas que se assemelham com nossa forma de pensar. E vamos criando esses grupos independentemente de qualquer outra coisa. Isso é um fator natural. As pessoas se agrupam baseado naquilo que elas mais se identificam, certo? Então, assim, vamos lá. Equipes para Wagner e Hornbeck é um tipo especial de grupo em que outros atributos advêm, evidencia-se elevada interdependência na execução das atividades. Aqui os autores deixam claro que o termo se distingue pela forma que as tarefas são realizadas. Grupos atuam de maneira individualizada ou mais pessoal. Equipe atua integrada, estabelece uma visão compartilhada do que será feito, consegue estabelecer um vínculo de sinergia. Assim, podem se concluir que todas as equipes são grupos, mas nem todo grupo são uma equipe. Então, assim, quando a gente divide geralmente numa sala de aula a turma em grupos, então cada um se divide para fazer uma atividade do texto proposto. E não todos trabalham juntos, um ajudando o outro de forma coletiva. Então aí é um grupo. Uma equipe é quando todos estão unidos para ter o mesmo resultado, um auxiliando o outro, um indo lá ajudando o outro e todos revezando. A etapa inicial para ser chamada de formação é exatamente porque as pessoas buscam se conhecer, saber do que gostam, expressar suas limitações e deixar bem claro o objetivo maior de estarem nessa composição. Então, quando vocês iniciam um trabalho novo ou numa sala de aula nova, então você procura pessoas que vai conversando com todo mundo e vai colhendo aquelas informações que mais lhe encaixam na sua realidade, mais tem a ver com sua personalidade. Daí você vai se juntando e formando os grupos. Isso acontece quando você chega num ambiente novo, então você acaba naturalmente buscando informações sobre um e sobre o outro. É a mesma coisa, aquele que já está nesse ambiente também faz a mesma coisa, vai colher para ver se você se encaixa no grupo deles. Você faz parte da equipe deles. Se o grupo ou a equipe conseguir vencer esta etapa de conflitos e não se desfizer, as pessoas buscam estabelecer normas e padrões aceitáveis e compartilhados. Então aí, se o grupo conseguir manter de forma madura essa relação inicial, então esse grupo ele tem uma tendência a se tornar mais forte no decorrer do tempo. Então assim, diversos conflitos eles podem ser evitados quando tem alguém inicialmente nessa formação que possa auxiliar todos eles a terem um momento de dinâmica, de confraternização, um momento de aproximação para que conflitos mais na frente deixem de acontecer, mal entendidos não aconteçam. Determina as tarefas, o ritmo do trabalho, as prioridades na execução, o tamanho da equipe, ou seja, o grupo ou equipe se solidifica com o conjunto. Depois das formas estabelecidas, há a cobrança do desempenho de cada membro. Quem cumpre as determinadas ações ainda permanecer, se assim desejar também, né? Porque isso também não é tão autoritário. O grupo ele é fluido. Então hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Para quem está fora dos padrões, há um movimento de suspensão retirada, pois a pessoa não compactua com o perfil do grupo ou equipe. Então, muitas vezes acontece, você forma um grupo inicialmente, mas um daqueles membros que você achou que
batia com a mesma forma de pensar e agir de vocês, eles não é. Então você acaba querendo ou não querendo, você acaba excluindo essa pessoa do grupo. Então ela vai procurar um outro grupo que se adapte, certo? E outra pessoa pode vir e se encaixar ou não. E além disso tem uma questão do seguinte, os grupos eles são mutáveis. Então hoje você pode estar num grupo, amanhã você pode estar no outro, depois pode estar no outro. Existem pessoas que tendem a não permanecer em um único grupo, né? Que ela seja volúvel, que não seja falsa, não. É porque na verdade ela gosta de conhecer outras pessoas. Então hoje ela está no seu grupo, amanhã está no grupo do outro, depois vai para o outro, depois vai para o outro. E muitas vezes quando acontece essa migração, as pessoas do grupo elas não entendem que as pessoas têm essa necessidade de mudança. E acaba criando até um problema interno, porque acha que a pessoa é falsa e tal. Mas não é, é do indivíduo mesmo que tem esse padrão de comportamento, de mudar. Quando o grupo ou a equipe apresenta maturidade, significa que naquele momento ele está funcionando de forma eficaz e interativa. Mas esta coesão não é necessariamente contínua. Então o grupo ele está sempre buscando sua maturidade. Quando isso acontece, ele evolui. Ele evita aqueles probleminhas pequenos e pecuinhas. Conviver em comunidade, grupos, equipes, família, times, etc., requer da pessoa participantes uma grande habilidade para enfrentar a frustração, o medo, a superação de conflitos. Ter como objetivo maior a busca contínua pela melhoria e sinergia das relações interpessoais. Desenvolver e estabelecer a arte da boa convivência. Então, assim, os grupos precisam, antes de qualquer coisa, estabelecer essa boa convivência, essa arte da boa convivência. Então, se vocês assistem Chaves, vocês veem que dentro de Chaves, dentro do seriado Chaves, existe um grupo de pessoas, e essas pessoas eles não têm necessariamente uma boa convivência, uma maturidade, então eles ficam sempre gerando conflitos e conflitos e conflitos, certo? A gente pode achar isso é uma coisa bem... Não acontece, mas acontece muito. Existe muita relação conflituosa dentro do ambiente de trabalho, existe muita relação conflituosa dentro da sala de aula. Por exemplo, na sala de aula, às vezes você não tem maturidade. Eita, fulaninha já vai falar, vixi, já faz cara feia, já faz bico. Então, assim, essas pessoas elas não estão maturas o suficiente para lidar com as diferenças dentro do ambiente em que está. No ambiente contínuo de convivência. Liderança. Você conhece alguém que afirmou que seu maior desejo é se tornar chefe para poder fazer tudo ao seu modo? Mas por que a chefia e funcionalidade sempre apresentam ideais diferentes sobre os mesmos assuntos? Então, assim, existem aquelas pessoas que têm o desejo de serem líderes. Uns têm naturalidade, outros não. Uns se adaptam, outros não. O poder é uma capacidade ou habilidade de uma pessoa influenciar o comportamento de outra, de modo que a pessoa influenciada não sinta esta ação de forma direta. Então, assim, quando vocês estão dentro de uma sala de aula, existem pessoas que têm uma habilidade e um poder de, de fazer com que você acredite no que a pessoa está falando, fazer com que ela se torne, ela tenha um brilho a mais do que você. Isso daí chama essa pessoa que tem liderança. Então, essa pessoa que é líder, ela não precisa ser forçada a fazer uma atitude para ajudar a equipe. Do nada, ela se oferece, por exemplo, a recolher o dinheiro para uma formatura. Ela se oferece para chamar a gestão da escola, para fazer uma ata. Assim, essas pessoas ela têm dentro de si um ato natural de liderança, certo? O poder exercido por alguém possui um cargo de comando hierárquico, coordenadores, supervisores, diretores ou outras denominações. Há chefias que têm o poder porque foram contratados, mas às vezes no cotidiano da empresa as pessoas não têm perfil para tal e acabam eximindo-se de sua tarefa. Então, assim, existem pessoas que têm o perfil. Eu acabei de falar, na sala de aula tem pessoas que vão demonstrar essa facilidade de liderar a turma, de liderar uma equipe, mas existem outras pessoas que não têm, mas mesmo assim às vezes elas são colocadas nessa função por uma questão de QI. Tem a pessoa que indica, que é o dono, é o filho do dono da empresa e tal, e ele acaba se encaixando. Geralmente não se dá muito bem. Tipos de líderes, então, a cena é conhecida. Ele ou ela é o chefe, mas não sabe mandar, não tem participação da equipe em suas solicitações e o setor acaba por ter sérios problemas em decorrência deste fato. Robbins questiona quais seriam as bases do poder que o trabalhador precisa apresentar para influenciar os demais autores. Existem umas bases que são fatores responsáveis por essa questão. Então, essas bases elas são coerção, recompensa, legitimidade, talento e referência. Então a coesão é quando uma pessoa tem
tem em si o cargo, o poder, e ele acaba coagindo você a fazer determinada coisa que você não quer, mas por medo você acaba se submetendo. Então existem aquelas empresas, por exemplo, que tem a recompensa. Então o que seria essa recompensa? Seria exatamente aquelas empresas do McDonald's, quando ele bota o funcionário do mês, que ganha uma caixinha extra de dinheiro a mais, ou ganha um bônus, ou ganha um presente, ou ganha alguma coisa. Então assim, existem essas questões. Então, coerção, recompensa, legitimidade, talento, referência. Então, mais na frente no texto vocês vão ler isso com mais calma, certo? Tipos de líderes. Existem três tipos de líder: autocrático, democrático e liberal. O autocrático é aquele que manda você fazer as coisas e não quer saber de sua opinião, você tem que fazer do jeito dele. Dificilmente dá certo esse tipo de líder, principalmente hoje em dia em que todo mundo quer participar das coisas. O líder democrático é aquele que pede a ajuda de todo mundo participa. Então todo mundo faz parte da tomada de decisão, todo mundo escolhe o melhor caminho, todo mundo tem suas ações ouvidas e respeitadas e colocadas em práticas, se elas forem justas e cabíveis para a situação. E tem o líder liberal, que é aquele que permite tudo. Você vai lá na empresa, chega o que quer, faz do jeito que quer, como quer. Esse líder, ele tende a ser o mais prejudicial, porque ele não tem tomada de decisão. Então o próprio funcionário é que ele vai comandando, achando aquilo que deve fazer, e geralmente a empresa ou o ambiente ele vira um caos. Então, por exemplo, uma sala de aula em que o professor ele é um liberal, ele deixa vocês à vontade, vocês fazem do jeito que quiser. Não fazem atividades, não respondem, não estão presentes, não participam. Da mesma forma, o professor mandão. Todo mundo vai detestar, todo mundo vai odiar. E o democrático é aquele que todo mundo participa, geralmente a gente gosta. Porém, contudo, todavia, o melhor deles qual seria? Então, o melhor deles é que você tem um pouquinho de cada. Um pouquinho do autocrático, pois vai ter momento que você vai precisar ser mais enérgico, mais duro. Vai ter momento que você vai precisar da participação de todos, vai ter momento também que você vai ter que deixar as pessoas agirem por si só. Essa tem um resultado. Então, o ideal é que o líder ele tenha todo esse conjunto, certo? Então, boa noite, essa foi a aula. Espero que tenha conseguido entender. E até a próxima.